Oi pessoal, aqui é a Letícia e o Denis do Entre Parques BR e juntos em junho de 2021 a gente saiu numa expedição para visitar os 74 parques nacionais brasileiros. E nesse vídeo a gente vai falar do 19º parque que a gente visitou. 18º parque que a gente visitou. São Joaquim, que fica ali perto da cidade de Urubici, em Santa Catarina. E para organizar aqui, a gente nesse vídeo vai dar uma introdução a esse parque, dizer um pouco sobre as nossas percepções, o que a gente entendeu, o que chamou mais a nossa atenção. E a gente dividiu a nossa visitação em 3 núcleos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar de um desses núcleos e num próximo vídeo a gente vai falar de outros 2 núcleos. Bom, esse parque ele foi fundado em 1961. É um parque enorme, de quase 50 mil hectares, e como a Lê falou, ele fica muito perto de Urubici, mas ele é enorme, então ele pega outras cidades também. Quando ele foi criado, ele ficava dentro da cidade de São Joaquim, e daí que veio o nome. E você não pode, inclusive, ter um parque nacional com o mesmo nome da cidade onde ele está. E aí então ia ser mudado o nome desse parque, né? Já, enfim, foi provisoriamente colocado como São Joaquim. Mas o que aconteceu foi que a cidade de São Joaquim mudou e ela foi então cortada em mais municípios como Urubici, Orleans, Bom Jardim da Serra, e o parque ficou nesses outros municípios. Então o Parque Nacional acabou não ficando na cidade de São Joaquim, é bem pertinho, mas não é lá. E por isso que o nome foi mantido. Bom, e esse parque então, ele tem uma característica muito interessante que a gente viu. Ele não é um parque que tem uma concessão hoje de iniciativa privada para o uso público, mas é um parque muito bem estruturado em termos de informação para você ir. Tem vários pontos que já estão bem estruturados, né, para você poder visitar, e outros que estão em desenvolvimento, mas assim, o site é muito claro do que tem, o que você precisa, se é autoguiado, se não é, se precisa de autorização, não precisa, como chegar, tamanho da trilha, o que você vai ver, quais são os riscos. E nas trilhas, não todas, mas a grande maioria das trilhas, você tem também uma comunicação que se conversa com isso diretamente de uma forma muito bacana. Então você chega na trilha, você vai ter um totem, assim, né, uma cabaninha, onde vai ter um mapa, vai ter os riscos, vai ter os principais pontos, o que você vai ver, aonde que você pode focar a sua atenção. Tem um livro também de passagem para você registrar quem esteve lá. E essas coisas se conversando dão uma abertura muito grande para que esse parque seja muito bem visitado, né? Sim, sem dúvida. É um parque que dá gosto, né, de você ver, inclusive, a continuidade. Desde o site você tem uma informação, essa informação se confirma quando você chega no totem inicial, onde está iniciando a trilha, começando a trilha, e as marcações ao longo da trilha, né, as setas. Então, assim, não dá para se perder, tá tudo bem delimitado. Quantas vezes você vai ter que atravessar um rio, por exemplo. Então, assim, é muito bom, favorece muito a visitação, e uma visitação autônoma, inclusive, né? Você, claro, sabendo de todos os riscos e tomando todos os cuidados, se precavendo, a enorme maioria do parque pode ser visitada de forma autônoma. E, claro, você pode escolher se você vai com condutor ou não, mas essa possibilidade é muito bacana, né? Que mais? E Urubici, então, acaba de ser um grande centro para as pessoas visitarem por conta da natureza, por conta do frio, por conta das montanhas. Tem um monte de coisa para fazer além do parque, tem canyons, tem cachoeiras, tem, enfim, restaurantes, tem pintura rupestre, né? E interessante que quando a gente estava no ICMBio buscando a nossa autorização para visitar o Morro da Igreja, que a gente vai comentar daqui a pouquinho do Morro da Igreja, ainda nesse vídeo, a gente participou de uma pesquisa da cidade de Urubici, que perguntava quanto a gente estava gastando, onde a gente estava ficando e o que a gente tinha visto ali no parque, né? Ali na cidade, nos arredores. E a gente viu que, apesar de ter essa pesquisa que é bem bacana, tinha muito pouca informação sendo coletada sobre o Parque Nacional, que é uma super oportunidade, né, para quem está fazendo a pesquisa e para quem está indo para Urubici. Urubici é a porta de entrada desse parque. Sim.
E foi muito curioso mesmo, porque tinha uma lista ali de vocês viram tal coisa, vocês foram em tal lugar, vocês viram esse lugar, né? E a gente não tinha ido em nada do que estava listado. E aí a entrevistadora ficou inclusive na dúvida, né? Tá, mas o que vocês fizeram aqui, né? Afinal, vocês ficaram 2 semanas aqui. E aí a gente começou a listar todos os lugares que a gente tinha ido, que a gente vai contar em seguida. E ela não tinha conhecimento de nenhum deles, né? Ela falou, só do Morro da Igreja. Então, assim, foi uma coisa muito estranha, porque ela falou, nossa, mas ninguém nunca foi nesses lugares. Ninguém falou. Então foi um ponto, inclusive, que fez a gente refletir sobre a importância de entender o que é uma unidade de conservação e o que é um parque nacional, porque o Urubici ganhou uma proporção tão grande dentro desta região, né, que as pessoas têm o costume de falar, eu vou para Urubici, e ele está ali, a natureza, né, que está ali, o mundo natural presente naquela região, na serra, enfim, que a gente vai comentar, é tão importante, é tão grande, é tão magnífico, porque existe uma unidade de conservação que está ali exatamente preservando e conservando aquele espaço, né? É um parque bastante antigo, né, como a gente falou. 61. Então, assim, existe uma importância fundamental da existência e, de alguma forma, de um beneficiamento, né, que a cidade como um todo, que a comunidade ali tem em função do parque, mas por algum motivo isto não está sendo tão explorado da forma que a gente gostaria, né? Tão conhecido da forma que a gente gostaria. Gostaria no sentido de poder conservar até mais, né? Acho que essa questão. Sim. E nesse sentido, para a gente terminar aqui a introdução, o que mais chama atenção nesse parque? Para mim, foram 2 grandes coisas. Uma delas foi a gente ter visto uma floresta de xaxins, que a gente vai contar no próximo vídeo, não tem nesse aqui, é no próximo vídeo. Eu nunca tinha visto, você também acho que nunca tinha visto, o tamanho de xaxim, a quantidade de xaxim. Dessa magnitude, não. Né? E a outra que a gente caminhou por cima de uma nascente, na turfa. A gente também não conhecia essa fitofisionomia, não sabia como é que funcionava, e a gente vai mostrar ainda nesse vídeo aqui em seguida como é que foi, né? Aqui nas nascentes do Rio Pelotas, que a gente descobriu que não tem nada a ver com Pelotas lá no Rio Grande do Sul, essa é a turfa. Ela vai se acumulando aqui, ela é uma esponja. Então isso aqui é uma nascente. Aqui a água se aloja nessa esponja, né, que ela vai se sobrepondo e vai segurando a água, a água que passa aqui com as nuvens e quando chove. E aí ela vai soltando aos pouquinhos e vai formando o rio. Porque assim, animal, né? Você caminha em cima da nascente. Quando você começa a pensar em nascente, você pensa, sei lá, uma água que brota do chão, né? Que brota do nada, assim, uma coisa meio mágica. E é absolutamente mágico, mas uma mágica completamente diferente. É uma mágica bem física, né? É uma mágica que você consegue perceber e que tem uma correlação com este musgo específico, com essa planta, né? Que a nascente não é ali algo que simplesmente acontece, tem toda uma cadência, tem todo um grupo de seres que possibilita que a água de repente apareça e se acumule naquele lugar. E o impressionante da turfa é que você olha, parece que ela tá rígida, mas quando você pisa, né, que não é o ideal, mas enfim, se você pisa, ela afunda e afunda bastante. Para ter uma ideia do tamanho, da profundidade, quão fofinha é a turfa. Aqui, ó, alguém pisou. Olha o tamanho, a profundidade. Vai minha mão inteira. Inclusive, acho que é importante dizer, ali o Parque Nacional de São Joaquim é um dos pontos fundamentais para reabastecimento do aquífero Guarani, né? Então tem essa importância aí, além dessa beleza cênica, que também vale muito a pena. Então essa aqui é a introdução, em seguida a gente conta do núcleo do Morro da Igreja, onde tem umas coisas bem bacanas que a gente viu.
Bom, então ali perto de Urubici tem o Morro da Igreja, o núcleo que eles chamam Morro da Igreja, onde tem o Morro da Igreja, tem a Pedra Furada e tem as nascentes do Rio Pelotas. Primeiro, né, ali tem uma base da aeronáutica, de um Sindacta, que manda informações, coleta informações e manda informações para tráfego aéreo. E isso é interessante porque eles, né, a aeronáutica pôde reformar essa estrada, porque eles precisam de um acesso bom. Então o acesso é ótimo, acabou de ser feito, foram 2 anos de obras, terminou em 2020, né, se não me engano. Bem recente. Bem recente, tá um tapete assim para você poder ir, mesmo que seja só ir até o mirante do Morro da Igreja, se você quiser fazer alguma das trilhas. Bom seria se o ICMBio também pudesse ter esses recursos, né, em outros lugares, mas aqui acaba sendo um dos lugares com um acesso mais bonito que a gente viu, mais bem arrumado já, né? Que bom que teve essa oportunidade. E então você chega de carro ali primeiro no Morro da Igreja. O Morro da Igreja, ele é um morro enorme, né? Ele tem formato de igreja, mas ali da onde você vai no mirante, você não consegue ver esse formato de igreja. O formato de igreja você vê lá de baixo da serra, acho que de Orleans, né? Ou a outra cidade de Grão-Pará. Que fica ali pertinho também, mas do outro lado, é de lá que você consegue ver. Então, o grande atrativo aqui não é ver o Morro da Igreja, o grande atrativo é a Pedra Furada. E a Pedra Furada ali de cima, você fala, é a Pedra Furada, mais uma, né? Tem tantas pedras furadas, né? Você vê de longe e parece um arco assim com um furo no meio. Mas o bacana realmente é você ir até lá, né? Você vai até lá e você percebe que você é um nada dentro daquela pedra furada, né? Que você vê aquela estrutura que está se sustentando, que enfim, as chuvas, os ventos foram criando aquela erosão de uma forma que criou um buraco enorme ali naquela pedra. E a trilha, ela não tem só a questão da pedra, ela começa ali numa baixada onde tem uns urtigões. Os urtigões são umas folhas enormes, assim, que a gente está vendo lá desde o Rio Grande do Sul, né, subindo aqui. Apesar do nome, ela não causa urtiga. A que causa urtiga é a urtiga normal, né, e aí é um negócio que parece que antes de você tocar ela já te espetou, assim, impressionante. O que ela coça, incomoda, tal. Nunca peguei nela forte, né? Mas já toquei em algumas e aquela sensação meio ruim. Ainda bem, né? Que você nunca pegou forte numa urtiga. Sim, não, porque sei lá, você pode estar andando, segurar sem querer, né? Já aconteceu com outro tipo, né? E aí você vai caminhando e você vai então, né? Essa trilha é guiada, é obrigatório guia. E a autorização tem que ser dada pela aeronáutica em todo esse núcleo, porque tem essa relação conjunta. E você vai descobrindo outras coisas ali, né? Como é que chamava que a gente comeu? Cascadanta, né? Que, putz, é uma folhinha que é um tempero que ninguém conhece, ou ninguém usa, ou não se planta, talvez, né? Mas que é uma coisa misturada, quase que um louro com pimenta, uma coisa deliciosa, assim, deu vontade de pegar e pôr no feijão. Você começa, né, a gente pode provar, você começa, vem um gosto parecido com manjericão, aí de repente vem um gosto mais amargo e no final tem uma coisa meio apimentada, né, é uma loucura, assim, uma explosão de sabores mesmo, deu vontade de ter como opção na cozinha. Mas do Parque Nacional não se leva nada, não se memórias, não se tira nada, não se fotos, não se deixa nada, a não ser os rastros, que já é muito que a gente deixa, né? Então a gente não trouxe, a gente não pegou. E a gente não sabe se isso é plantado e vendido em outro lugar. Mas, voltando ao tema, você vai passando por essa trilha e você vai vendo várias coisas, né? Então é um descampado e aí você tem todas aquelas florzinhas assim, da mata de pasto sulino, né, que tem Campos Sulinos. Depois você vai passando, você chega numa floresta, numa mata nebular, que é bem interessante também, que é aquela que colhe a água da nuvem mesmo, não somente da chuva, que é bem interessante. E é isso, você vai descendo aquelas pedras até que você chega naquela enormidade ali que é a Pedra Furada.
um lugar gostoso de ficar, um lugar gostoso de admirar. Você de lá tem uma vista super bacana também pro resto da serra, né? O que mais? A pedra em si, que você falou, realmente, assim, você vê ela de longe ali, do Morro da Igreja, no meio da serra, que tem uma enormidade, uma grandiosidade, né? A mesma formação que a gente está vendo lá desde o Rio Grande do Sul, né? Essa formação da Serra Geral, que vai do Paraná até o Uruguai, na realidade. É mais um trecho dessa Serra Geral, dessa formação geológica. E a pedra, quando você está vendo à distância, ela não dá a sensação, o tamanho real do que ela existe, né, do que ela é, porque você está muito longe e do lado dela você tem aquela outra enormidade. Mas realmente, como o Dê falou, você fazer a trilha, chegar e ver assim que você está naquele arco, né, já é um arco, e no meio desse arco ainda tem um buraco que você consegue ficar ali no meio. É muito, muito impressionante, assim. Parece um altar, né? Tem uma coisa muito forte, assim, porque ela tá rodeada de outras montanhas, né? E tem uma formação muito... Para mim foi mais do que peculiar. Eu acho que teve uma relação muito única, sabe? Com aquele formato e com esse destaque, né, que se dá a essa pedra no meio daquele todo. Tá no meião, tá no né? meião, tá no meião, exato. Deu para ver de outros pontos, né? Ela é bem presente. Muito presente, né? Muito presente, um símbolo ali da região mesmo. Bom, e a outra trilha que a gente fez, também nesse núcleo ali, bem pertinho de Urubici, foi a trilha das nascentes do Rio Pelotas. Quando você fala em nascente, né, a primeira imagem que vem é assim, tá bom, você vai chegar num lugar e que a água vai estar ali brotando de uma pedra ou brotando ali do chão, você vai ver, enfim. E foi uma experiência fenomenal. Primeiro que a trilha tem uma série de fitofisionomias diferentes. A gente chegou, ela estava toda nublada, toda coberta, então a gente começou a caminhar sem ver as montanhas, sem ver o que estava ali a quase um palmo da nossa frente. E a gente foi caminhando e ouvindo uns splashes, né? Tipo, a gente andava num campo alagado, que a gente veio a descobrir depois, a entender que este campo alagado é na realidade a nascente, porque essa formação, essa vegetação específica que chama turfeira ou esfagno, é um musgo que funciona como se fosse uma esponja. Ele tem uma propriedade de acumular água muito, muito grande, a ponto, né, disso, da gente caminhar e ouvir os splashes, e ele pega essa água do ambiente, a umidade ali do entorno, né? É muito comum ter muita umidade ali nessa serra, né? Em função da umidade que vem ali do mar, bate nessa serra e se acumula nesse ambiente. E ela vai efetivamente pegando toda essa umidade e acumulando nas suas raízes, uma espécie de, enfim, raízes, e aos poucos ela vai soltando essa água ao longo do ano inteiro. Então, independente da época que você for, você vai andar por lá e vai ter, né, o splash. Então a gente foi andando efetivamente em cima dessa nascente, que é uma coisa muito doida, porque você vê o acúmulo de água, mas você não vê especificamente o lugar, né? O que precisa? Não sei se vocês já escutaram essa ideia de que se você quer ter água, você precisa plantar coisas, você precisa plantar floresta, você precisa plantar árvore, porque efetivamente, ou turfa, né, no caso, efetivamente você tem todo um ciclo da água, né? A água que existe aqui no planeta, ela existe aqui no planeta. A água, ela vai se transformar. A gente não está recebendo água de fora, né? Ela está passando por todo um ciclo. A água que tem é o que tem, né? E aí tem que chover para poder reabastecer ali a turfa, para nascer de novo, para, sei lá, a gente beber, para evaporar, para chover. Exato. Todo o ciclo que precisa acontecer, né, da água para que a gente tenha um equilíbrio
nesse bem, né, que é o que mantém a vida aqui, enfim, nós 70%, né, de água formados e outros seres que são inclusive mais. Enfim, fazendo toda essa correlação aqui com a água, porque realmente foi uma experiência muito única, caminhar por entre uma nascente, né, em cima de uma nascente, e ver ali a formação do rio, porque você passa por essa turfeira que fica bem no alto, né, que acumula água, e essa água vai descendo porque você está numa região montanhosa e forma então o rio Pelotas, que você começa a acompanhar a partir de um outro momento. Tem uma queda d'água, uma cachoeira super bonita, e de repente você chega numa outra montanha. É uma sequência de montanhas, né? Você não sabe exatamente em que ponto você está ali da serra. Acho que precisaria de uma visão mais ampla para entender, porque enquanto você está caminhando, você desce, sobe, até que você chega numa mata fechada, né, que está ali bem próxima do rio, e de repente você abre para um outro espaço de campo aberto, Campos Sulinos também, com uma montanha que tinha um capim que estava fazendo uma dança com o vento, que foi uma coisa muito maravilhosa também que a gente presenciou, porque era um capim meio roxinho, né, que tinha um vento bem forte e ele ia dançando, ia para um lado, ia para o outro, e dava uma sensação que a montanha estava ali meio viva mesmo. Até que você chega no topo e você tem uma visão da serra como um todo, inclusive da Pedra Furada, de um outro ângulo da Pedra Furada, né? Um outro ângulo diferente do Morro da Igreja, mas a Pedra Furada ali mais lateralmente, e o restante da formação da Serra Geral. A visão é muito ampla, então tem essa percepção dessa trilha que você vai talvez do menor para o maior, né? E essa brincadeira com a visão de você estar numa mata fechada, de repente você abre para um campo bem amplo, você não saber exatamente em que ponto você está da montanha, de repente você tem a visão da cadeia como um todo, então é uma trilha bem especial, né? Nossa, e aliás, você falou da dança do capim, lá venta, né? Nossa, a gente pegou vento em tudo quanto é canto. É verdade. E deu pra entender, assim, a gente foi em janeiro, e tava numa época quente, mas parece que lá acaba não fazendo tanto calor quanto em outros pontos, né? E nossa, como venta, e que delícia aquele vento de você poder andar nele. Não sei se no inverno talvez seja muito forte, ou talvez não vente, né? Venta mais no verão, talvez. Mas é presente essa questão do vento. Você tá ali em cima, nos descampados, que você fala, nossa, vou voar aqui. Muito bom. Esse elemento que a gente costuma sentir tão pouco, né? Nosso professor de botânica que sempre fala sobre a ausência do vento na nossa vida, né? Que hoje começa a ventar, a primeira coisa que você faz é fechar as janelas, fechar as portas e se proteger do vento. E o vento é um elemento natural fundamental para a procriação da vida mesmo, né? Algumas sementes que se dispersam, por exemplo, com o vento. Então, assim, é um elemento que a natureza trabalha a favor, né? Trabalha com ele, trabalha junto, foi se desenvolvendo, evoluindo com ele, e que a gente tem tão pouco contato e que esteve muito presente mesmo ao longo dessa visita, né? E que foi muito gostoso. Complementando, tem a própria questão da direção do vento, né? Que a gente tem se dado mais conta quando a gente conversa com as pessoas sobre o clima. Como é que vai estar amanhã? Esse vento aqui vem do sul, então vai acontecer tal coisa. E a gente ali de São Paulo, ou mesmo, sei lá, indo pra praia, né? Que você tá em mais contato com o vento, a gente pelo menos nós dois, ignorantes com relação a esse vento significa, sei lá, se olhar no teu celular a previsão do tempo, mas tem gente que consegue dizer, né? E olha a relação, né, que a gente perdeu. Mas acho que é isso, né? Desse núcleo.
É isso. No próximo vídeo, então, a gente vai falar dos outros 2 núcleos que, enfim, a gente que está chamando de núcleo, tá? Que a gente visitou e que trouxeram outras experiências aqui pra gente. É isso. Obrigada por assistir. Aguardem o próximo.